Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar aqui do aspecto da violência contra as mulheres, né? Principalmente os aspectos psicológicos que levam a essa violência, já que a cada 7 minutos e 20 segundos uma mulher é morta dentro de casa. Então a gente precisa tratar de todos esses assuntos. É óbvio que o que trouxe a pauta dessa violência contra as mulheres, ontem eu reprisei um programa que também falou sobre a violência contra as mulheres. Amanhã também a gente vai falar de outro tipo de violência contra as mulheres também. Mas hoje, especificamente, a gente vai tratar desse assunto que foi o que a gente tem visto na mídia, de uma forma geral, que foi essa violência descarada, né? O que a gente tem vivido também na sociedade brasileira, todos os tipos de violência. E a mulher, como sempre, pagando mais o pato dessa violência, né? Dessa pressão social que a gente vive. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo, é sempre um prazer fazer o Cultura Geral. Às vezes não dá para fazer ao vivo, mas a gente tenta fazer todos os dias aqui ao vivo e a cores aqui na TV Banqueta, um programa sempre informativo e esclarecedor para a sociedade brasileira. Bom, estamos recebendo aqui a Bárbara. Bárbara, mais uma vez, bem-vinda. Hoje nós não vamos falar de arquitetura, nós vamos falar só da violência contra as mulheres, que eu acho que é importantíssimo a gente tratar desse assunto, né? Com certeza. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda também, mais uma vez. Obrigada. A gente tratar dos aspectos psicológicos, né, doutora? É Sim. muito importante a gente tratar disso, dessa formação Focar violenta, né, do ser nesse humano. exato momento, né, que é assustador. Luciana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Para quem achou que não ia voltar no programa, que ficou nervosa, né? Voltar de novo já é uma vitória, né? Seja muito bem-vinda. Isso é sinal de que eu sou bem-vinda na casa. E eu agradeço muito o acolhimento. Nada, Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos aqui. Eu acho que é importante a gente colocar e mobilizar a sociedade para a gente discutir esse assunto, né? Discutir esse assunto que é tão maçante. Eu falei com a Bárbara, né, Bárbara? É um assunto que a gente discute desde a época da rádio, mas vira e volta, a gente tem que voltar nesse assunto. O Léo está aqui nos bastidores também. E racismo, violência contra a mulher, violência de uma forma geral, a gente está sempre discutindo e o assunto está sempre voltando, né? Então, mas a gente não pode desistir. É uma luta, é uma militância que a gente tem que ter diária, né? Doutora Sandra, deixa eu começar com você. Posso? Pode, certamente. De onde vem essa pulsão violenta das pessoas em agredir o outro e, essencialmente, essa vontade de agredir as mulheres? Tá. Na realidade, você falou bem a palavra, é agressão. Então, é uma agressividade que gera violência. A agressividade já é própria do ser humano, né? A gente já nasce com uma dose de agressividade. Então, as crianças, se vocês observarem, desde pequenininhas, elas já reagem agressivamente. Só que tem a agressividade que é positiva e tem a agressividade que é negativa. Então depende muito de como essa agressividade vai sendo levada ao longo da vida. A agressividade positiva é aquilo que gera ação, ambição, iniciativa, é a assertividade, é a construtiva. Agora, a ambição negativa, destrutiva, ela é um desequilíbrio nesse potencial, né, energético, que seria, tem a ver com a libido, né? E é uma pulsão de destrutividade, né? Então é uma pulsão ligada à pulsão de morte, que é a pulsão para destruir. E isso é muito perigoso, porque toda essa alteração, ela provém de uma alteração no cérebro. E isso vai dificultando cada vez mais lidar com esse processo da agressão e da violência. É um desequilíbrio forte, né? Dentro de algumas áreas do cérebro. Ô Bárbara, como é que você viu essa agressão, especificamente essa que nós acompanhamos? Já teve outras, né? Parece que teve um outro ex-namorado que esfaqueou a namorada, então não morreu por sorte, né? Mas como é que você viu isso e, assim, a gente que vem tratando desses assuntos há tanto tempo, né? Como é que você viu isso e
como é que você se sente nesse momento tão violento que a gente tem vivido, né? Bom, no caso específico, né, que a gente tem visto aí constantemente, até porque as pessoas falaram que ele não era capaz disso, os depoimentos que a gente viu, a gente tem que tirar uma lição do seguinte sentido: a gente tem que conhecer bem as pessoas que estão em volta da gente, porque existem vários tipos de agressões que começam, seja de uma forma de um relacionamento, né, me fugiu a palavra, mas autoritário, né, quando não permite você fazer alguma coisa. Dominador, quando te reprime. Então isso são agressões mínimas que às vezes a pessoa não vê e pode de fato chegar às vias de fato, né, seja um tapa, um espancamento ou até, nesse caso, né, sabe-se lá se foi, ele só jogou ela ou se realmente ele matou ela antes, ninguém sabe o que aconteceu. Então, assim, é triste, é horrível a gente ver isso, saber que existe isso, e cada vez mais, porque se um caso desse chegou ao jornal, quantos outros estão aí que a gente nem sabe, que aconteceram, ou então que foram abafados, ou então que não tiveram nenhuma importância, assim, né, para ser divulgado, vamos dizer assim. Então, eu acho que, de certa forma, é um alerta para as mulheres, não só para as mulheres, mas para todo mundo. Relacionamento abusivo, lembrei a palavra. Então, seria isso, assim, a gente tem que tentar tirar alguma lição disso, né, assim, não que tenha coisa boa, mas... Doutora, essa condição do direito, né, o direito ele regulamenta, porque às vezes a pessoa fala assim, mas ele podia, já agrediu outras vezes e não ficou preso, né, como se o direito penal fosse resolver todos os problemas da vida humana, né? E aí ele está solto e tal, aí comete esse crime, aí vem, não, já foi denunciado e as pessoas não tomaram nenhum tipo de providência e tal, nem nada disso. Porque para o leigo, para as pessoas que estão do lado de lá, que não entende que às vezes a justiça na realidade ela não vai solucionar o problema, ela vai tentar mediar e resolver de uma forma paliativa, né? Mas fazendo com que as pessoas se relacionem e se entendam entre elas. Bom, nesse caso específico ou em outros casos de violência, quando a pessoa, por exemplo, ela denuncia e ela não tem ali, ela tem uma medida protetiva, por exemplo, e mesmo assim o crime continua acontecendo, qual é a providência que ela deveria tomar? O que ela deveria fazer? Porque nós também vivemos um sistema carcerário que já não cabe mais ninguém, né? Está tudo extremamente falido, né? Qual que é a providência que a pessoa deveria tomar, assim, de imediato? É interessante que, igual que a doutora Sandra e a doutora Bárbara informaram, a respeito do conceito de violência e da parte do relacionamento, né? Então, quando a mulher se sente agredida, às vezes ela não tem conhecimento de que ela está sofrendo aquela agressão. E a Lei Maria da Penha, ela veio no sentido de coibir e evitar, mas através também de programas educacionais. Eu acho interessante até que, salvo engano, foi no início do ano que o Tribunal de Justiça ele lançou uma campanha contra a violência em relação à mulher. E colocou vários postes, né, em bares e restaurantes, tanto na entrada do banheiro masculino quanto na entrada do banheiro feminino. Então, para identificar, porque a violência, ela pode ser não somente física, porque eu entendo que a violência física, ela já é o último patamar, porque ela primeiro é uma violência psicológica, ela é uma violência sexual, ela é uma violência patrimonial, ela é uma violência moral e, por último, a física, que se ela tiver conhecimento da primeira fase, ela denuncia e já vai evitar o feminicídio. Né? Então, o que acontece?
quando ela começa a verificar que está sofrendo ameaça, que está sofrendo uma redução da autoestima dela, que ela está sofrendo perseguição, que ela está tendo angústia, que ela está sofrendo até mesmo um cárcere, que tem casos que tem isso, Sim. né? Então ela precisa denunciar. E hoje nós batemos na tecla do seguinte: não é somente a mulher que vai denunciar. Se você perceber que a sua vizinha está sofrendo uma violência doméstica ou familiar, é obrigação como cidadão denunciar, ligar o 180. Então, chegando na delegacia, essa vítima, ela vai identificar o agressor, vai fazer um termo de ocorrência e vai informar quais são as medidas protetivas que ela precisa. Porque, de repente, o agressor ele precisa sair da casa. E não necessariamente o agressor é o pai, o marido, pode ser o namorado, pode ser o pai, pode ser o irmão, o cunhado, porque a violência por ser doméstica ou familiar. Né? Então, ela vai identificar quem é o agressor e vai solicitar a medida protetiva na delegacia. Esse termo de ocorrência, ele vai ser levado, essa situação, esse caso vai ser levado para o judiciário. E o juiz ele tem 48 horas para conhecer e decidir sobre a medida protetiva. Então, porque de repente, dependendo do caso, a vítima ela pode precisar de ser retirada do local, da sua casa, né, vamos colocar assim, levar para um abrigo. Então, ela precisa de transporte, ela precisa de uma segurança, tanto ela ou os filhos também. Né? Mas ela pode ficar dentro de casa e o agressor, ele sair. Porque geralmente colocam que não pode aproximar dos familiares e muito menos dela, numa distância aí de 200 metros. Né? Às vezes, o que acontece? Dependendo da medida protetiva, pode ter aquela que a gente chama daquela caneleira, né? Aquela tornozeleira eletrônica, né? Que tem no quadro da autoridade policial, no instituto, né? A localização de onde ele está, mas nem sempre se consegue ficar aferindo a localização de todos os agressores. Então, cabe também o quê? A própria vítima ligar, se vê a aproximação dele, ou mesmo o vizinho, um amigo, o parente, o filho. Sim. Né, para evitar. Agora, tem também, agora desde 2015, né, a prisão preventiva. Então, que pode ser decretada pelo juiz, pode ser requerida pelo Ministério Público ou até mesmo pela autoridade policial. Sim. Então, ele pode, se ele descumprir alguma medida protetiva, a prisão preventiva dele pode ser decretada entre, salvo engano, 3 meses a 2 anos. Sandra, nos aspectos de dominação, o que desperta isso? Essa coisa de querer dominar o outro, de querer dominar o outro através do medo? O que impulsiona isso? O que faz com que a pessoa ela tenha esse tipo de comportamento? Está na formação dela originária? Está nessa coisa que nós conversamos daquela outra vez, assim? Talvez no meio, naquele sentido que fica, se a única comunicação que tem, às vezes, é o pensamento, e a pessoa nasce e acopla nesse pensamento. Como é que a gente trabalha isso na psicologia? Porque não é só assustador, é doentio, muito doentio, essa coisa da dominação e da violência. Né? E essencialmente contra as mulheres, porque, por exemplo, o feminicídio, ele não foi, o legislador não chegou assim e falou assim, olha, nós vamos a partir de amanhã adotar o feminicídio. Óbvio que não, tem estudos de violência de gênero marcante na população mundial, e a gente está vivendo um momento tão triste que, assim, a violência, ela virou uma coisa corriqueira.
Né? Então as pessoas hoje vão para a televisão, tem candidatos que falam de violência, candidato a presidente que fala de violência de forma aberta, né? Que pode fazer as coisas. A gente vê entrevista, a mulher tem que ganhar menos mesmo, sabe? O afrodescendente pesa não sei quantas arroba, né? E assim por aí vai. Então, assim, são violências e processos de dominação que é contínuo. Como é que isso é formado na personalidade humana? Bom, realmente definir toda a violência, o processo ele é bem complexo. Mas a gente já avalia pelo seguinte: primeiro é uma questão cultural, tá? Então a nossa questão cultural, ela valoriza muito a parte, né, do sexismo, da agregação. A nossa cultura, por exemplo, é muito machista. Então isso é um ponto que tem que ser trabalhado, vem muito pelo educacional. Tá? Então, projetos, né, sociais são importantes. E uma outra visão, porque a partir do momento, tá, que realmente a mulher é considerada submissa, ela é considerada como se fosse ainda um ser de segunda categoria. Tá? Então, isso gera no homem um poder de dominação muito forte. Esse poder de dominação é o seguinte, tá? Primeiro eu avalio o seguinte: existe no agressor um medo muito grande. Uma das características principais, ou algumas, realmente é uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa controladora, ciumenta, tá? Possessiva. É uma pessoa que na realidade ele não conseguiu se realizar, tem uma dificuldade muito grande de lidar com afeto. Então o agressor, ele inveja de repente a mulher que é afetiva. E essa dificuldade dele de lidar com sentimentos de felicidade, com afeto, gera uma competição. E essa competição, embora o relacionamento possa ter iniciado como amor, tá? Que na realidade nem sempre é amor, né? Então há uma amor e ódio, tá? Um processo de amor e ódio. Então esse amor muitas vezes é um gostar. Mas um gostar que ele, por exemplo, o que é o gostar? Eu gosto de doce, eu gosto de passear, eu gosto de conversar com alguém, eu gosto de cinema, eu gosto de uma série de coisas. Então, é um prazer que a pessoa tem. E o amor é diferente, tá? O amor, o que é? É uma admiração, é o respeito, principalmente, e é um projeto de vida em comum. Então, isso numa relação dominadora não existe, tá? Porque o agressor, ele compete e ele quer destruir o objeto. O suposto objeto amado, que na realidade não é amado, é um objeto que ele transforma a mulher em um objeto. Tá? E aí vem todo um processo, né, de desqualificação, tá? Uma agressão psicológica muito forte. A mulher é considerada como se fosse basicamente um inseto, sabe? Na fala de alguns, né? E ele trabalha em cima disso porque a partir do momento que ela fica fragilizada, que ela não tem como reagir, a autoestima vai no chão, então ela se torna mais submissa e com muito medo. E ele aproveita disso, porque o agressor, na realidade, ele tem um componente, né, algumas vezes, com algumas características até de psicopata, tá? Não estou dizendo que são todos, mas tem características muito fortes, né? E nesse sentido, o que ele quer? Ele sente prazer com o sofrimento. Então, ver a pessoa sofrer, agredir, sabe, desqualificar, seja de que forma for, é um momento de prazer para ele. Então, essas mentes doentias, elas não sentem o prazer na alegria, no amor, na maldade, na crueldade. Isso é um processo inconsciente? Ou ele pode ser as duas facetas ao mesmo tempo? Consciente e inconsciente? Pode ser as duas, tá? Porque, por exemplo, uma criança que foi maltratada, que ela não teve uma educação adequada, não teve limites, tá? Então foram pais que na realidade não colocavam o que é certo, o que é errado. Então ela desenvolve o seguinte: eu posso fazer o que eu quero com o outro, tá? E eu não vou ter uma punição em relação a isso. Por isso que eu falei que é cultural e educacional, né? Agora, tem todo um distúrbio emocional. Porque aí existe uma diferença, por exemplo, a agressividade,
é um comportamento, é uma ação, é um comportamento. Então a pessoa ela pode ser agressiva produtivamente porque ela vai ser assertiva para conquistar as coisas. Mas na parte da patologia, essa agressividade ela cria alterações, inclusive no nível do cérebro. Tá? Então a agressão, a violência é reação a uma determinada situação, enquanto a agressividade é ação para se conseguir alguma coisa. A definição de agressividade, na realidade, né, é a gente ir em busca de alguma coisa, sabe? Se deslocar em busca de alguma coisa. Então tem um processo muito produtivo, assertivo, tá? Mas quando ela vira reação, ela envolve o comportamento de crueldade, de destruição. Então coloca a outra pessoa, eu tenho que destruir a outra pessoa para poder sobreviver. Uhum. Bárbara, eu sempre volto na dúvida quando eu falo nessas questões que são ligadas a gênero. Porque tem uma fala muito marcante, essa fala é muito marcante mesmo. Assim. A qualidade de ser humano não é dada a qualquer um. Né? Você tem que conquistá-la. Né? E a mulher, quando a gente vê esses estereótipos todos e tal, quando a gente vê toda essa situação que a gente tem vivido, a gente vê que a mulher ainda não alcançou o estágio máximo da humanidade, da qualidade de ser humano. Se vê nessa condição, às vezes dá medo? Muito medo, em todos os âmbitos, né? Assim, a gente fala muito nesse sentido de relacionamento homem e mulher, mas assim, como profissão mesmo, isso também assusta, porque muitas vezes a gente se sente intimidado pelo outro, pelo fato de você ser mulher. Algumas vezes a gente sente que tem que batalhar muito mais, esforçar muito mais, enquanto algumas pessoas, simplesmente pelo fato de ser homem, conseguem conquistar esse espaço com uma facilidade maior. E sem contar também, assim, eu falo por mim, pela minha profissão, muitas vezes a gente tem medo, por exemplo, de sair bem arrumada, porque pode sofrer qualquer tipo de violência. Insulto. Acaba pra gente é uma agressão. Tem gente que fala, mas é elogio. Elogio é muito diferente. Então, às vezes a gente fica intimidada, a gente não consegue ser a gente mesma. Em algumas situações, a gente fica até inibida de vestir algum tipo de roupa, pôr uma maquiagem. Igual eu trabalho frequentando obra. Eu tenho vez, dependendo da obra, que eu prefiro não passar uma maquiagem, sabe? Justamente para evitar esse tipo de situação. Então isso eu acho que é uma forma de medo, né? Acaba que a gente não é a gente mesmo para conseguir viver tranquilamente, para não ter esses transtornos, né? Assim, que realmente é ruim. Doutora, tem uma fala do Facebook, eu esqueci o nome da menina, estava antes de vir para cá. Como eu tenho ficado muito no Facebook no meu telefone, então eu vi uma fala dela. Aí ela fala o seguinte, que eu até esqueci o nome da menina, você vê, fico tão mexe com a gente mesmo essa situação, né? E essa menina que foi assassinada por jogada do quarto andar, teve um comentário no Facebook que uma outra mulher fala o seguinte, ele não matou ela nesse momento, né? Ela convivia com ele há 5 anos, ele era um cara musculoso, um cara bonito, professor, não sei o quê. Quantas mulheres não pensou em ter ele como um objeto, né? É objeto. É o objeto de desejo, né, de todo mundo. Então, assim, eu entendi assim, na fala dela, ela teve a oportunidade de se defender e não quis se defender. Isso está no inconsciente, isso eu quero voltar com a doutora Sandra depois, mas eu queria te perguntar o seguinte, por que as pessoas têm essa cultura de se culpar e não denunciar? Ou, por exemplo, o fato dela ter tido outras agressões e ter feito denúncias e essas denúncias não ter sido atendidas e tal, faz com que a gente fique inseguro, a mulher tenha essa insegurança jurídica do lado dela o tempo todo. Pessoal, eu vou lá denunciar, mas também não acontece nada, né? Como é que é lidar com essa história assim?
o que a mulher deve fazer e como que ela deve fazer para se ver garantida assim, pelo Estado, para que não chegue nem no primeiro momento de violência, né? Nem nesse primeiro momento. É interessante porque a sociedade ela é machista. O que é o machismo? O machismo é supervalorizar as características do sexo masculino. Então, essas características do ponto intelectual, do ponto produtivo, do ponto cultural, do ponto físico. E a sociedade, nós crescemos nessa sociedade. Então, precisamos desconstruir o machismo. E quando... E como que a gente percebe isso? Por exemplo, a Maria da Penha. Em 1983, ela sofreu um atentado, porque ela ficou paraplégica. Então, ela começou a correr atrás de direitos, porque a mulher, ela quer igualdade. Na Constituição fala que todos somos iguais perante a lei. Mas os desiguais têm que trazer, nivelando para tornarem os desiguais na sua, tratando os desiguais mediante a sua, como que eu posso dizer? Me perdi Os aqui. desiguais tratados como desiguais, os iguais Mas na tratados medida da sua desigualdade. Sim. Então ela começou a proliferar a existência da violência contra a mulher. Só que no Brasil, infelizmente, que temos uma sociedade machista, ela demorou de 83 até 2002 que ela teve que levar o fato dela a conhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi nesse momento que o Estado brasileiro foi condenado. Ou seja, Em 2002. E mesmo assim entrou por força externa, não por força Isso, interna. porque ele foi condenado. Então, em 2002, quando houve essa condenação, olha só, o tempo que demorou para a lei ser sancionada. 2006. Então, olha a dificuldade e a luta da mulher em relação à violência e a conquista. Todo o processo de igualdade. Né? Porque nós lutamos por igualdade com direito de voto, com direito de ter uma habilitação, né, ao trabalho, porque o homem via a mulher apenas como do lar. Não como tem um objeto, nada contra. né? Objetificado, né? E até hoje E continua. coisificando. A mulher, ela é coisificada. Tanto é que em programas de televisão, nós encontramos que em determinados programas, a mulher seminua. Por quê? Porque ela vende. Propagandas de carro, antigamente, tinham mulheres seminuas. Posto de gasolina, borracharia, tinham mulheres. Né? Hoje é cerveja, né? Então, é muito complicado isso, porque é coisificada. Então, quando nós enxergamos esse tipo de conduta, a gente precisa lutar para trazer essa igualdade. Então, a norma jurídica, ela veio para isso, para coibir. Mas precisa de planejamento, programas políticos, educacionais, igual a doutora falou. Agora, chegar no ponto de por que eu não vou denunciar? Por causa de todos esses fatores. E aquilo que eu estou sofrendo, às vezes, ela se sente, eu preciso proteger a minha família, eu tenho filho pequeno. Será que eu vou conseguir sobreviver? Porque a autoestima dela está tão baixa que às vezes ela acha que não tem condição de ter um trabalho, de voltar a estudar. Então ela prefere, é mais cômodo não sair da zona de conforto, que é ter a casa, ter o carro e ter
entre aspas, né, o que a sociedade coloca, impõe, que tem o marido, que tem o filho. Sim. Então, todas essas situações, e até mesmo o quê? A vergonha de contar para uma amiga, para uma mãe, que ela está sofrendo uma violência. E às vezes, o que acontece? Às vezes, aquele ouvinte não vai acreditar. Ah, mas você deve ter feito alguma coisa. Que está no processo cultural, que a doutora Sandra né? falou. Por exemplo, delegacias. As delegacias especializadas. Então, chega numa delegacia especializada, você encontra uma delegada, uma autoridade policial, mulher. Então, você tem mais mais liberdade de contar. Você se sente mais segura. Porque ela vai entender o que você está passando. Agora, as mulheres tinham dificuldade quando iam para a delegacia e encontravam um delegado. Por causa do machismo da sociedade. E a pergunta era, o que você fez, né? Pra provocar Você fez alguma Você fez alguma coisa? coisa. Ah, mas você com essa roupa, você com essa mini saia, ah, mas você bonita desse jeito, você deve ter aprontado. Então, isso vai trazendo o quê? Ela vai ficando intimidada a denunciar. Que agora nós estamos rompendo paradigmas. Por quê? Porque nós estamos tendo esse tipo de programa agora para levar para as mulheres né, o que é a violência, porque a violência não é, ratifico novamente, a violência não é somente física, porque às vezes ele está acabando com ela psicologicamente e ela fala, não, mas vai passar. Pela minha família vai passar. Ou então ele até, o agressor se reconhece como agressor, mas o que ele faz? No outro dia, ele traz um buquê de flor. Ah, ele mudou, ele vai mudar. 10 anos de casamento, 20 anos de casamento. Não, eu não vou separar dele. Não, como é? E as crianças? Então ela vai se anulando como pessoa. E a dignidade dela vai só diminuindo. Até chegar ao ponto do feminicídio. Infelizmente. Doutora Sandra, desejo, violência, dominação nós já falamos, mas o desejo e a violência, porque tem toda uma formação também nisso, né? Porque a formação da mulher e a formação do homem, que é diferente, a mulher... O menino ele tem todas as experiências, né? Ele pode ficar solto para curtir todas as experiências de desenvolvimento do corpo. A mulher não, a menina não. Ela é casa, ela tem que ser comportadinha, ela tem que ser isso. E já na formação tem essa coisa assim, do homem já ser um pêndulo mais forte do que a mulher. Ele ser uma pessoa que ele já é naturalmente criado para ser mais forte do que a mulher, né? E a mulher mais fragilizada por não ter tanta experiência como o homem tem, inclusive sexual, né? Que o menino ele consegue trabalhar os seus órgãos genitais ali desde pequenininho, então ele começa a ter contato com aquilo, com o dele, com o do amiguinho, que é diferente da menina, ela não tem isso. Então como é que a gente trabalha essa pulsão sexual dentro da violência e o desejo também dentro da violência? Tá, então vamos voltar um pouquinho, tá? Porque na realidade, tá observando, né, o que você estava dizendo, é o seguinte, a partir do momento que a mulher se torna submissa nessa situação, você até perguntou, por que ela se sente culpada? Então ela se sente culpada por o seguinte, existe uma chantagem emocional, tá? O agressor, ele faz toda uma chantagem emocional com ela e chora, dramatiza, se faz de vítima, né? E ela, nesse sentido, ela fica com pena. A mulher é muito sensível em relação a isso. Então, ela tem pena. E quando ela vê a outra pessoa sofrendo, ela começa a se sentir culpada e ela pode achar que ela está fazendo realmente alguma coisa de errado. E a educação dos meninos e das meninas é completamente diferente mesmo. Então, os meninos, eles já são levados para avançar, para conquistar, né?
para competir. E as meninas são aquelas que vão ficar ali prestando serviço, servindo, tá? Já começa a diferença. Então, esse desejo, ele tem mudado a partir do momento que a mulher toma consciência disso. Que ela não quer ser só um objeto de desejo. Ela quer ser uma pessoa e quer contribuir como um todo, por isso que eu falei, que é um projeto de vida em comum. Tá? No consultório, quando eu atendo casal, por exemplo, eu pergunto, qual que é o projeto de vida de vocês em comum? De repente não tem projeto, né? O que um admira no outro, que isso é o ponto fundamental, e o respeito. Agora, existe uma coisa dentro disso tudo que a gente tem que ver, é a questão do homem e os hormônios. Eu acho que isso agora está sendo até muito mais divulgado, né? Que é pelo seguinte, estudos mostram que um nível muito alto de testosterona, ele aumenta muito o nível de agressividade e de violência. Então, a partir do momento que os exames são feitos, né, e detecta isso, na realidade tem que entrar com um componente mais químico, tá? Porque, por exemplo, um agressor violento mesmo, ele não tem um nível de serotonina adequado, que é o hormônio que dá prazer, tá? Que estabelece o desejo da atração sexual de uma maneira saudável. Então, o nível alto de testosterona cria a crueldade, tá? E cria realmente a dominação de uma forma muito direta. Esse caso, que está muito em evidência, né, na mídia, na realidade vocês viram a quantidade de remédios ali, né, anabolizantes, uma série de coisas. E o nível de testosterona fica altíssimo. E há uma alteração cerebral, inclusive com perda de hormônio, de neurônios. Então, quando isso ocorre, como que a pessoa vai raciocinar, como que a pessoa vai, de certa forma, ver que aquilo não pode ser feito, o limite. Porque o agressor, ele não tem o senso de que ele está fazendo errado, ele não consegue se autocriticar. Então, para ele, aquilo é o mais normal possível. E nisso aí, há todo um trabalho que pode ser feito com tratamento, né, via medicamento, e uma prisão nos Estados Unidos, eu não sei há quanto tempo isso foi feito, esse estudo. Mas eles fizeram uma pesquisa com esses assassinos mesmo, alto nível de violência, e nos exames clínicos o nível de testosterona estava altíssimo. E aí até surgiu a possibilidade do quê? Desses assassinos serem castrados. Tá? Que era uma forma, né? Porque não adianta, ele vai voltar para a sociedade e ele vai fazer os mesmos crimes, né? Então é uma coisa muito séria nesse sentido, sabe? Essa alteração toda, né, hormonal, ela cria uma série de dificuldades. Por exemplo, quando a agressividade a gente pode medir através de testes psicológicos, né? Então, por exemplo, eu tenho um credenciamento para fazer liberação de porte de arma, pessoal todo de segurança, né? Então, eu avalio como que está esse nível de agressividade, se está dentro da média, tá? Se está muito abaixo. Inclusive, pouca agressividade, a pessoa é muito apática. Ela não consegue reagir. Agora, um nível muito alto, a pessoa nunca vai poder estar com uma arma na mão. Então, é possível medir isso dentro, né, de uma avaliação psicológica, tá? Dos testes. Os exames clínicos através dos hormônios, dessa alteração. E por aí a gente vai tendo condição de definir. Sim. Agora, eu acho que é até importante, a gente convive com vários psicopatas ao lado da gente, a gente não sabe, né? Então é importante saber o comportamento de um psicopata para a mulher até estar ciente do jogo que está sendo formado. Né? Não sei se é interessante falar como perceber, tá? Essa questão da psicopatia. Por exemplo, estudos, né, fazem o seguinte, o psicopata em si é uma pessoa de beleza física muito grande, tá? Geralmente são pessoas muito bonitas, atraentes, porque testosterona já é um hormônio que dá beleza. Então, existe uma simetria é sinal de beleza. Então, um dos fatores é exatamente, são pessoas bonitas, sedutoras,
tá? Andam realmente muito bem arrumados, né? Conquistam, tem uma fala muito articulada. Porque uma pessoa mais tímida, se chega no ambiente social, ela vai ficar mais recuada. Psicopata não, tá? Ele vai rodar, vai comunicar, vai ser o centro das atenções. Vai articular e sabe exatamente o que assunto que ele vai falar naquele grupo, né? E outra característica também, tá? Ele observa muito a reação das pessoas. O psicopata tem facilidade para fazer a leitura emocional, tá? Ele não se envolve emocionalmente, mas ele faz toda uma leitura. Então ele sabe que aquela pessoa é frágil, que aquela pessoa tem medo, que ela é mais insegura. Aí ele aproveita essa leitura emocional que ele faz e vai em cima da pessoa, tá? E justamente aquilo que eu falei, ele não tem sentimento de limite, nem sentimento de amor, felicidade, tá? Ele quer ver a outra pessoa sofrendo. É uma frieza emocional, não tem empatia. E eu estou falando um super, tá? Mas a gente encontra no dia a dia psicopatas também que às vezes estão do lado da gente no trabalho. E são excelentes profissionais. Por quê? Porque o psicopata, na realidade, ele não entra no estresse. O hormônio do estresse, ele não tem. Então, ele trabalha horas e horas direto, sabe? Sobressai, é inteligente, tem um nível de inteligência muito maior. Ele aproveita e tem ideias criativas, sabe? O chefe adora a empresa, assim, né? Fica apaixonada com um profissional assim. E nisso ele vai conquistando espaço, sabe? É complicado nesse nível. Sandra, para a gente encerrar, a pulsão sexual, nesse caso, ela entra onde? Tá. A pulsão sexual seria Eros. O Eros. Eros, tá. Então, a pulsão sexual leva ao desejo, tá? Na realidade, é vida, tá? Porque a pulsão sexual é a pulsão também de vida. Tá? Porque se não houvesse a pulsão sexual, ninguém teria interesse por ninguém, não haveria reprodução, tá? E não existiriam os relacionamentos saudáveis, né? Mas, em contrapartida, Freud coloca muito bem, existe a pulsão agressiva também, ele colocou isso, né? A pulsão de morte, que tem a ver com destruição, e depois, né, tem uma data que eu não lembro, foi a pulsão destrutiva, agressiva, que ele coloca. Então, isso dentro de um equilíbrio, realmente gera os relacionamentos saudáveis quando essa pulsão Eros, que é a atração, ela é bem cuidada e a sexualidade se transforma, né? Numa coisa prazerosa e que completa a vida do casal. Mas se entra a pulsão de morte, a destrutividade, tá? Ela quer acabar com o objeto que na realidade reflete a dificuldade da própria pessoa e as inseguranças. Então, no relacionamento afetivo, por exemplo, se ele vê que a mulher tem mais sucesso, desenvolveu, tem afeto principalmente, tá? Porque como eles não conseguem desenvolver afeto, então a mulher tem amigos, sabe, é afetiva, troca afetividade, e ele quer destruir isso, tá? Para poder sobressair em outros níveis. Né? Bárbara, programa bom, né? Nossa, demais. Bárbara, deixa assim, bem de senso comum, assim, um toque para as pessoas, assim, porque eu sei como você é militante, né? É por isso que eu falei assim, a Bárbara não pode faltar nesse programa, né? Com certeza. Que ela é militante e tal. De que forma que você enxerga, por exemplo, tem alguns dados de pesquisa que falam que 94% dos homens, tá até aqui, acham que é normal encoxar uma mulher, né? E ao mesmo tempo 96% dos homens acham que a mulher deve ser respeitada. Então, assim, como é que trabalha essa loucura toda? O problema cultural, eu acho que é o maior deles, né? Realmente, a gente vê várias pessoas, às vezes até mulher mesmo, que é machista, que de fato, às vezes até se poda em função disso, porque eu não devo fazer isso, porque eu estou errada. Então, eu acho que uma dica, né, que fica para as pessoas, que eu já falei isso até algumas vezes, é o respeito. A partir do momento que você pensa no respeito,
as coisas começam a acontecer. Você não vai fazer isso com sua filha, com sua mãe. Por que você vai fazer com uma pessoa que você não conhece na rua? Simplesmente por ela ser mulher, por ela estar com uma roupa mais curta, por ela ser bonita? Então, assim, se tiver um bom senso, eu acho que as coisas começam a caminhar. E, claro, principalmente vindo das mulheres, não permitir vários tipos de agressão, né, que possam chegar a, de fato, uma agressão que chega a feminicídio, né. Então, eu acho que talvez seja aí um começo. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, né? O programa dá vontade de continuar, porque o assunto não cessa, né? Mas voltaremos com essa pauta novamente. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã o assunto é aborto, certo? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.